Como que eu posso fazer a inserção de gavetas aqui na modulação da plataforma Raishun? Então, como que funciona? Então, eu tenho aqui um móvel pré-pronto, né? Então, eu tenho aqui ele com uma divisória, uma prateleira, e eu tenho três espaços aqui vazios que eu posso utilizar daí para inserir, basicamente módulos aqui internos, se quiser colocar a porta e a gaveta, posso inserir aqui nesses espaços. Então, eu tenho aqui um espaço para utilizar aqui na parte de baixo, que eu vou querer colocar duas gavetas aqui. Então, a gente tem um espaço 323, eu vou só dar uma aumentada nele, botar 500 milímetros aqui. Daí vai ter um espaço aqui um pouquinho menor na parte de cima aqui da prateleira de 146 e vão ter de 500 milímetros aqui na parte de baixo. Então eu vou selecionar aqui o espaço. Então com o espaço selecionado, eu venho aqui no menu de funções e seleciono aqui inserir gavetas. Então a gente tem a gaveta padrão e a gaveta cava. Eu vou utilizar aqui a gaveta padrão e como que funciona, tá? Então ele já abre aqui na tela geral, então com a pré-configuração aqui, basicamente de como que vai ser. E daí a gente vai aparecer aqui as medidas de quanto que vai ser da gaveta e tudo mais que a gente pode utilizar. Então a gente tem um parâmetro de quantidade de gavetas, o tipo de montagem, se ela vai ser sobreposta, ou seja, vai ficar para fora ali o frontal da gaveta em cima do móvel, ou se ela vai ser embutida. Que daí se ela for embutida, a gente permite daí a gente colocar aqui montantes internos para o trilho, basicamente que a gente consegue fazer ali a inserção de montantes para fazer evitamento ali de colisão, por exemplo, de dobradiças ali com a gaveta, né? Então, você consegue inserir aqui montantes com facilidade. Então, sobreposta, vou colocar aqui duas gavetas. A espessura da frente eu vou colocar de 18 milímetros. A espessura do meu fundo eu vou colocar 6 milímetros. O encaixe do fundo, que seria basicamente a largura dele ali, que ele vai ser usinado, 7 milímetros. A altura da lateral eu vou colocar de 100 milímetros. E aqui a distância do quadro a gente pode manter zero mesmo, não tem problema. Deixa eu só botar aqui o zero. E aqui a posição é basicamente qual que vai ser a posição do fundo ali dentro do quadro até a parte de baixo da lateral. Então a gente tem aqui um espaçamento de 10 milímetros para ser colocado. Aqui na profundidade do quadro, a gente pode utilizar entre três tipos. A gente vai utilizar a profundidade completa do quadro ali que a gente tem no móvel, né, que a gente tem selecionado, que está dando 489 milímetros de profundidade. Ou a gente pode colocar com que ele siga a distância traseira do quadro, ou seja, ele vai pegar a parte traseira do quadro até o fim do espaço onde a gente selecionou. Então eu posso colocar aqui que ele vai pegar, deixar um 30 milímetros de vão ali atrás. Então ele vai deixar 459 aqui a profundidade do quadro da minha gaveta. Então eu posso deixar mesmo essa distância traseira, senão eu posso colocar a profundidade exata mesmo. Vou utilizar 400 milímetros. E daí, se eu quiser, eu posso colocar que o comprimento da corrediça vai ser igual à profundidade. Se não, eu posso selecionar ali uma corrediça que seja um pouquinho menor, 350, 300. Então, fico totalmente livre em selecionar qual tipo de corrediça que eu vou utilizar. Se não, eu posso clicar aqui e ele vai buscar automaticamente o cadastro da mesma corrediça, só que com o comprimento da aqui conforme a profundidade utilizada. Então eu vou colocar aqui distância traseira, 30 milímetros. Aqui a sobreposição é basicamente a configuração de quanto que ele vai sobrepor a frontal da gaveta ali ao redor do espaço. Então aqui eu vou colocar, podemos manter essas medidas. Somente aqui na esquerda eu vou colocar 7.5, que ele vai ficar na divisória ali. E na superior também, 7.5. O restante eu vou manter aqui com essa medida. E aqui o gap entre frentes basicamente é a medida que ele vai reduzir entre as frontais ali. Então ele está com 3 milímetros, ele vai reduzir, deixar um vão de 3 milímetros. Aqui no primeiro campo, a gente tem o campo da montagem, tá? A gente pode escolher como que vai ser a montagem da nossa gaveta. Então a gente tem a ranhura padrão, que basicamente é laterais, traseiras e fundo e ranhura. Bem simples, é ali basicamente bem simples, o padrão que é bastante utilizado. E daí a gente tem um padrão mais utilizado ainda, que é o ranhura com contrafrente, que é a mesma questão, só que daí com uma contrafrente ali, daí para fazer o fundo também, a ranhura na contrafrente. Então a gente pode utilizar esse fundo pregado barra grampeado, que daí vai fazer a lateral, traseira, e o fundo fixado por baixo dessas peças. Fundo com rebaixo, que a gente consegue colocar laterais, traseira e o fundo, que ele faz ali o fundo com rebaixo. Daí mais o fundo encaixado, né? E daí a gente tem aqui contra frente, daí mais o fundo por baixo. Então ele vai fazer ali o fundo por baixo do quadro da gaveta e daí vai ter a contra frente também. Então a gente consegue fazer todas essas seleções aqui de como a gente vai querer ali a nossa montagem, nossa gaveta. Eu vou utilizar a ranhura padrão mesmo, não, ranhura com contra frente. E aqui a gente pode utilizar como que vai ser a furação do quadro. Se a gente vai utilizar minifix ou parafuso passante mesmo. Então a gente seleciona aqui como que a gente vai querer, selecionando
tá feita a configuração da furação. Então, a gente já tem configurado aqui o geral. A gente pode vir para o trilho, né, que seria a corrediça, que a gente pode selecionar aqui dentro do catálogo qual que vai ser a corrediça utilizada. Então, vou pegar aqui, por exemplo, uma telescópica. Vou pegar uma de 400 milímetros. Então aqui que vai ter o comprimento de 400 milímetros. Ele já vai mudar daí também a furação. A furação ela é totalmente, basicamente automática. Conforme a gente vai alterando aqui o comprimento da telescópica ou, por exemplo, da corrediça, ele já altera a quantidade de furação automaticamente. A espessura também aqui da corrediça, todas essas questões é totalmente automático. Puxador a gente pode utilizar aqui também a questão do catálogo. Então a gente seleciona qual que vai ser o puxador aqui utilizado, se quiser utilizar no 128 aqui, então vou utilizar. E a gente utiliza aqui qual que vai ser o tipo de material e tudo mais, qual que vai ser a posição, se vai ser no centro, superior, se ele vai ser inferior, aqui na esquerda. Então a gente tem todas as posições aqui possíveis para a gente colocar, basicamente a posição do puxador. E se quiser utilizar um puxador metálico de sobreposto, que seria o puxador gola, a gente ativa aqui, seleciona aqui o modelo, faz aqui a seleção do modelo e pronto, já tem aqui configurado da forma que a gente precisa e pode utilizar superior e inferior aqui o puxador. Eu vou utilizar aqui o puxador de puxador barra mesmo. E a gente não quiser um puxador, a gente só clica aqui sem puxador, ele não vai colocar puxador, vai fazer só a frontal lisa. Aqui em acabamento a gente consegue selecionar qual que vai ser a textura utilizada em cada parte da gaveta. Então, por exemplo, eu tenho aqui a textura da frente da gaveta, né, que vai ser utilizada, textura do quadro, né, então qual que vai ser o material utilizado, se a gente quiser colocar um material diferente da frontal. E aqui a gente tem a configuração de fita de borda, né? A gente pode colocar aqui como que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar 0,45 aqui na fita de borda. Aqui ele está com 4 lados configurado. E aqui na fita de borda do quadro, ele está configurado com borda superior e traseira. Então ele vai fazer a borda somente na parte superior da lateral e na parte traseira ali da lateral. E também, né, se tiver a contrafrente e a traseira, ele vai colocar ali a fita de borda. Então, basicamente essa é a configuração. Tá feita a configuração, posso vir aqui em inserir gavetas, ó. Ele já faz aqui a inserção da gaveta. Se eu vim aqui visualizar a furação, ó, eu já consigo visualizar a furação do quadro sendo feito e tudo mais. E se eu precisar também alterar alguma informação, eu seleciono aqui a gaveta, eu venho aqui em informações da peça e eu venho aqui em editar gaveta. E ele vai me abrir aqui a tela novamente para fazer também a configuração como é que eu quiser aqui novamente. Então, basicamente, a inserção de gavetas é isso, não tem muito segredo, é basicamente selecionar o espaço ali e saber configurar também como que tu vai querer aqui a posição da tua gaveta. Então, é só selecionar espaço, inserir gavetas e pronto, está feita aqui a configuração da gaveta.